Irmãos, quero convidar você a abrir a sua palavra, a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1. Esse é um texto que todos nós conhecemos, já lemos, e eu tenho certeza que o Senhor irá ministrar ao seu coração através desta palavra, assim como Ele tem falado ao meu coração. Eclesiastes, eu quero dizer para você que não conhece o texto, Eclesiastes é um livro para os fortes, não é para os fracos. O livro de Eclesiastes, nós sabemos que ele foi escrito por Salomão, por volta de 3.000 anos atrás. Salomão que foi rei em Israel, na cidade de Jerusalém. Salomão que foi o sucessor de Davi no trono, filho de Davi. Salomão que foi o homem que pediu a Deus não riqueza, nem fortuna, não pediu a Deus inúmeras coisas, mas ele fez um pedido somente a Deus, para que Deus o desse sabedoria. Sabedoria para que ele pudesse julgar com retidão e justiça em Israel. Salomão, que é um homem segundo o coração de Deus, foi um homem chamado para servir, mas infelizmente, como muitos, acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E na sua velhice, acredito eu, que ele volta aos braços do Pai. E agora, com sabedoria, já na idade avançada, ele escreve o livro de Eclesiastes. Livro escrito, inspirado e soprado por Deus. O livro que é considerado um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. E dentro do Velho Testamento você encontra o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois você encontra os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os chamados profetas maiores e menores. E dentre os livros poéticos ali está Eclesiastes. E eu quero convidar você, em reverência à palavra de Deus, se você puder, se coloque em pé, para que nós possamos ler apenas os 11 primeiros versículos, e os demais estarei citando no decorrer da mensagem. Todos acharam? Se você ainda não encontrou e você puder, depois você acompanha aí no telão. Assim diz o texto, na versão Almeida, corrigida e atualizada. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, pois alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a sua santa palavra. A tua palavra, ó Pai querido, que é para nós como algo de um manjar vindo dos céus aos nossos corações. A tua palavra que se renova. A tua palavra, ó Pai, que é a porção, que é o alimento que nós precisamos. A tua palavra, ó Pai querido, que sacia a fome daquele que tem fome, sacia a sede daquele que está com sede, sedento. A tua palavra que é para nós alimento e ao mesmo tempo refrigério para a nossa alma. A tua palavra, ó Pai, para nós que é uma palavra de cura, de transformação, de edificação, de exortação. A tua palavra, ó Pai, que é escudo, ó Pai, para aqueles que nela confiam. A tua palavra, ó Pai, que é capaz de dividir juntas e medulas e é apta a discernir os pensamentos humanos. Nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra possa ser aplicada aos nossos corações, de maneira, ó Pai, que possamos crescer em Cristo, de maneira que possamos compreender as tuas verdades aqui descritas neste livro. Ministra, ó Pai, aos nossos corações,
Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, te pedimos que o Senhor continue a falar, ó Espírito Santo de Deus, que as nossas mentes possam estar cativas em Ti, que possamos esquecer todo mundo à nossa volta e nesse momento fitarmos os nossos pensamentos e os nossos olhos ao Senhor, para que possamos receber dos céus tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. No doce e eterno nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar. Eu quero que você pense comigo sobre o seguinte título: assim como está na minha Bíblia, assim eu deixei. Tudo é vaidade. O primeiro capítulo então de Eclesiastes, aquele que, como diz a palavra do pregador, filho de Davi. E se você ler na versão NVI, ele vai dizer as palavras do mestre. E ao invés dele descrever, como diz o texto, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, ele fala grande inutilidade. Que grande inutilidade, pois. Nós sabemos então que a vida, a palavra vaidade, ela vem do original hebraico, que ela quer dizer que a vida é um sopro. A vida é algo passageiro, transitório. A vida então é algo, muitas vezes, que nós podemos dizer sem propósito. É difícil entender o que é a vida. Os filósofos tentam entender e tentam descrever acerca da vida, mas até hoje sem sucesso. Alguns vão ser relativistas no ponto de vista, mas ninguém consegue definir ao certo o que é a vida. Alguns vão ser então existencialistas no tocante a uma filosofia, mas o certo é impossível entender a vida sem olharmos pelo prisma eterno, pelo prisma e pela visão de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi dotado por Deus de uma sabedoria tal, que ninguém viveu antes dele ou depois dele com tamanha sabedoria, com exceção do mestre dos mestres, do Senhor e autor da nossa vida, o próprio Jesus Cristo. Esse homem que descreve então era um homem abastado, rico, cheio de propriedades, que experimentou de tudo o que os seus olhos puderam querer. Um homem que fez questão de se apoderar dos manjares dos homens. Um homem então que, quando estava deprimido, por certo, já tinha um cantor específico para que ele pudesse ouvir, ou convidar ao palácio para que pudesse tocar só para ele. A Bíblia faz questão de escrever isso no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 2. E esse homem agora tenta entender o sentido da vida. Ele tenta dizer para nós acerca da vida: que proveito, que vantagem tem um homem do seu trabalho, que proveito tem um homem daquilo que se afadiga debaixo do sol. Qual é o nosso prêmio? O que nós recebemos nessa vida? O que nós almejamos dessa vida? Um livro então que muitas vezes é emblemático, porque ao mesmo tempo nós podemos perceber um homem que é otimista em relação à vida, mas ao mesmo tempo um homem pessimista em relação aos fatos. Por certo, penso eu, um homem muitas vezes marcado de decepções, lutas incansáveis, pessoas que talvez ele confiou e o traíram, o apunharam pelas costas. Um homem que experimentou de muitas coisas. Um homem que chegou a ter mais de 1000 empregados dentro da sua própria casa. A Bíblia faz questão de dizer que ele teve escravos comprados, mas teve também escravos nascidos dentro da sua própria casa. Um homem que fez a diferença no mundo em que ele vivia, mas ainda assim um homem que para muitos foi esquecido e pouco lembrado. E assim somos nós. O homem que faz questão de dizer que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E no verso 3 ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. O livro de Eclesiastes, ele tenta dizer que existe uma vida abaixo do sol e uma vida acima dos céus. E a vida basicamente ela se divide nesses dois polos: abaixo do céu ou acima do céu, debaixo do sol ou acima do céu. E por certo, querido, você vai entender que viver é, como diz um filósofo, é uma arte. Viver é uma arte, morrer é um desafio. Nós entendemos que a vida é algo efêmero, passageiro. O próprio Tiago faz questão de dizer que a nossa vida é como um vapor. E a vida basicamente ela é assim, um sopro. Se foi. Não importa a sua idade,
não importa a sua experiência, não importa os seus cuidados físicos com a sua saúde ou com a sua alimentação, a nossa vida é assim. Existem muitas coisas na nossa vida hoje que não tem resposta. Por que acontecem tantas coisas à nossa volta? Por que alguns ainda no ventre da mãe morrem? Outros recém-nascidos, outros com 10, com 15, com 20, outros passam dos 100. Não existe uma explicação. Debaixo do sol, não. E Salomão está querendo dizer para mim e para você, e ele faz questão de dizer: tudo é vaidade. Queridos, às vezes quando nós começamos a pensar acerca da nossa própria vida, e tanto você como eu, nós perceber que muitas vezes nós damos valores a coisas que para Deus não tem valor nenhum. Os homens costumam observar a vida de um prisma, muitas vezes tão somente financeiro, material. Os homens costumam observar a vida baseado nas suas conquistas, baseado naquilo que eles alcançam. Mas Salomão aqui ele tenta dizer que o segredo da vida não consiste nas suas posses, não consiste nos valores materiais, nos valores financeiros, porque o certo é que às vezes nós não entendemos a vida. E às vezes eu pensando comigo, logo quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí da cidade de Governador Valadares com 17 anos de idade e vim trabalhar com meu irmão, basicamente no meu primeiro emprego de carteira assinada, aos 17 anos de idade, o meu primeiro salário foi R$1,5 salário. Naquela época, se eu não me engano, em 97, o salário era R$120. E eu disse: é muito dinheiro. R$120 para um jovem ganhar R$120, foi R$1,5 salário. Eu disse: é muito dinheiro. Imagine então você ganhar um salário deles, você não tem mulher, você não tem as preocupações do seu dia a dia, e você fala: não, é muito dinheiro, dá para mim fazer muita coisa. Só que aí quando você pega esse dinheiro, você começa a gastar, você percebe que o dinheiro não é como você imaginou. Às vezes a gente acha que o dinheiro dá para comprar tantas coisas, mas à medida que o tempo vai passando, você percebe que o dinheiro não se dá para fazer tudo o que você quer. E o grande problema do homem e o problema da vida é que muitas vezes nós dizemos que nós seremos prósperos ou seremos felizes se conquistarmos algo. Às vezes nós associamos a felicidade a algo que é transitório e passageiro, assim como diz a palavra, vaidade. Por certo, alguém diz assim, e aí passou pouco tempo depois, no ano de 99, eu então já passei a ganhar R$2,5 salários. Lembro como hoje, no dia 10 de novembro, a minha carteira foi assinada de 99 com R$350. Era um pouco mais de R$2,5 salários. E eu disse: poxa, agora eu vou conseguir comprar uma casa, agora eu vou conseguir fazer isso ou aquilo outro. E a gente pensa assim mesmo. Naquela época, há um tempo atrás, era muito dinheiro. E aí eu consegui comprar um terreno, comecei trabalhando. E aí meu sonho logo em seguida, é claro que todo homem que é servo do Senhor e toda mulher que é servo do Senhor, ele pensa: não, o segredo para se viver em paz com Cristo, um deles consiste em casar, porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios: bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada mulher tenha seu marido, cada marido tenha a sua esposa. Aí eu falei: é claro, para não viver em pecado eu preciso casar. Foi onde eu conheci a minha esposa, desde aquela época, desde o ano de 97. E aí, para ser exato, 30 de 1 de 98, quando nós começamos a namorar de papel passado, né? Que nós marcamos essa data como a data do nosso namoro, que houve uns percalços no decorrer do processo. E aí, queridos, nós podemos perceber que eu falei: não, agora o segredo para a felicidade é o casamento. E quantos às vezes colocam a sua esperança no casamento, achando que por isso a sua vida vai ser fácil. E aí vem o casamento, você percebe que a alegria da vida ela não consiste apenas no casamento. Aí depois você projeta: não, quem sabe aqueles que estão vivendo infelizes dentro de casa, fala: não, para resolver o problema do meu casamento, se eu tiver filhos, quem sabe a situação vai mudar dentro da minha casa. E aí vem os filhos e as dificuldades aumentam.
Aí você fala, não, talvez seja porque eu ganho pouco. Quem sabe se eu estudar mais, passar no concurso público, e aí a minha vida será melhor. E aí de repente você estuda, você passa no concurso público, começa a ganhar muito dinheiro, mas a vida parece que continua sem sentido. A verdadeira alegria ainda não jorra de dentro de você. Aí você diz, não, mas quem sabe se eu comprar aquela casa dos sonhos. Aí você trabalha arduamente. Reni está fazendo a sua casa dos sonhos, não é isso, Reni? E eu louvo a Deus pela vida desse casal que tem se esforçado para conquistar a sua casa dos sonhos. Mas aí de repente nós podemos perceber que ele diz assim, no tempo ele vai dizer, não, o segredo para a felicidade não está em ter a melhor casa do meu bairro ou da minha cidade. Aí você diz, não, eu tenho uma casa, agora eu quero ter aquele carro. Aí você trabalha e conquista o carro. Aí daqui a um tempo você diz, não, esse carro já está velho, eu preciso de um carro zero. Aí você passa o tempo, você diz, não, agora eu tenho filhos, o carro tem que ter um bagageiro maior. Daqui a pouco o bagageiro não resolve, você diz assim, não, eu quero uma picape que cabe mais coisas. E aí a gente percebe que muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento. A verdadeira alegria não consiste nas coisas, a verdadeira vida não consiste nessas coisas. E aqui Salomão está dizendo, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, porque o segredo debaixo do sol não consiste em nós, não depende de nós. A verdadeira sabedoria começa em reconhecer que a verdadeira sabedoria não consiste em nós mesmos. A verdadeira completude da vida não reside em nós. Nós precisamos entender que o segredo para a felicidade não consiste naquilo que eu vou ter, naquilo que eu vou possuir, naquilo que eu irei fazer da minha vida, todos os dias da minha vida. E por isso Salomão começa a se expressar com tanta perfeição acerca da vida. E aí ele diz, primeiro, tudo é vaidade. Depois ele diz assim, tudo é passageiro. Observe, querido, na minha Bíblia a versão está escrita assim, a eterna mesmice das coisas. Eu vou pedir só uma atenção com as crianças. E aí, a eterna mesmice das coisas, onde eu quero dizer para você que tudo é passageiro. Salomão já começa dizendo assim no verso 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Todos nós sabemos que pessoas nascem e morrem todos os dias. Todos os dias, se você abrir os seus grupos do WhatsApp, ou você abrir o seu Facebook, você vai perceber que alguém está deixando este mundo. Todos os dias, geração vai, geração vem. O Evangelho de Mateus faz questão de narrar as gerações que vieram antes de Cristo e as gerações que vieram até Cristo, no sentido de antes até uma certa data, depois até o exílio babilônico e depois até a chegada do Messias. Mas nós podemos perceber que essas gerações consistem também na minha e na tua geração. Um dia nós iremos passar. Um dia nós iremos passar. Você precisa ter essa certeza, essa convicção em seu coração. Você não é eterno no sentido de viver aqui na terra. É por isso que nós precisamos entender acerca desse prisma. Essa geração passa. Se você fosse enumerar os seus avós, aqueles que viveram antes de você, talvez hoje você teria dificuldades para dizer quem é o seu bisavô, o seu tataravô, porque as gerações passam. Até mesmo os filósofos dizem que com 100 anos são esquecidos. Basta-se 100 anos, às vezes 1 a 2 gerações para se esquecer do teu nome. Talvez os teus filhos irão se lembrar do seu nome. E Salomão está dizendo isso, eterna mesmice. Aí ele diz no versículo 5, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. E o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Queridos, todos os dias da sua vida, você vai observar que o sol nasce e o sol se põe. Todos os dias. Todos os dias você se levanta, o sol se nasce e o sol se põe. Todos os dias você observe que os rios sempre fazem o seu rumo. Eles sempre seguem o seu trajeto. Os rios sempre estão correndo
e estão desaguando no mar. É sempre assim. E a gente observa que o mar nunca se enche. Se choveu tanto nesses últimos dias, mas ninguém diz que o mar jogou toda essa água aí na terra, porque o mar não se enche. E o mar sempre fica abaixo dos rios. E nós podemos perceber que assim é a vida. O que Salomão está querendo dizer para nós é: essas coisas de todos os dias, ou todas as coisas, são muitas vezes canseiras. E quando nós pensamos em algo repetitivo na nossa vida, muitas vezes nós nos cansamos. Para se ser exato, existe até uma doença por lesão por esforço repetitivo, que todos nós conhecemos, que é LE. Todas as vezes que você faz o mesmo movimento todos os dias da sua vida, em determinada quantidade de anos, você vai perceber que aquilo vai gerar doença, vai gerar doenças musculares. Da mesma forma, nós podemos perceber que tem muitas coisas da nossa vida que é canseira, que é fadiga. Por certo, as pessoas às vezes projetam a sua vida e dizem: não, quando eu tiver a idade tal, ou quando eu me aposentar, eu vou comprar, quem sabe, uma casinha e vou morar numa fazenda. E aí você vai ficar lá sentado o dia todo para ver o sol nascer e o sol se pôr. Se você não gostar, vai ser canseira e fadiga, canseira e estresse para você. Aí todos os dias você vai se incomodar com o canto dos pássaros, porque você vai dizer: não aguento mais. E aí todos os dias a sua vida será uma mesmice, se você não parar para pensar, porque a vida de fato é assim. O que Salomão está dizendo, até mesmo as coisas naturais dessa vida são assim. Deus projetou para ser assim. O grande problema é que Deus colocou a eternidade no coração do homem, até mesmo para o afadigar com essas coisas. Assim diz o próprio Eclesiastes, se referindo, que Deus coloca essas coisas no coração do homem. E até mesmo ele faz questão de dizer no capítulo 3, no versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa eternidade então foi colocada no coração do homem para o afligir, para que o homem pudesse então ficar sempre nessa de eu quero mais alguma coisa, eu posso mais. E muitas vezes o homem não consegue sentir gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem dado a ele. Examinar a vida fora do prisma de Deus é não entender o que Deus quer para você. A vida se tornará então canseira, enfado. E é isso que ele está dizendo aqui. As coisas vão sempre se repetir. Queridos, o mundo hoje tem aproximadamente 6.000 anos. E sempre foi assim. O sol nasce todos os dias e se desfaz todos os dias. As chuvas caem, molham a terra, evaporam, voltam para cima e depois voltam de novo. O vento vem e faz o seu curso e dá a volta, e volta todos os dias. Chove, chove, mas o mar nunca se enche. Assim é a vida, nós precisamos entender. E agora no verso 9 ele diz assim: o que foi e o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há novo debaixo do sol. Nada do que acontece hoje você pode dizer isso não aconteceu no passado. Às vezes tem coisas que nos espantam, casos que nós ficamos sabendo e dizemos assim: poxa, como pode acontecer isso? Como pôde então um filho matar um pai? E você diz: eu nunca vi isso. Já aconteceu no passado. Como foi um irmão desejar a morte de outro irmão? Já aconteceu no passado. Eu presenciei um fato numa empresa que eu trabalhei, onde os irmãos eram ricos, possuíam muitas terras. E um dia os irmãos, com raiva de um, decidiram matar o outro para tomar posse da fazenda. E aí alguém disse: nunca vi isso. Já aconteceu no passado. Nós podemos perceber tantas coisas acontecendo hoje que já aconteceram. Pessoas que muitas vezes foram bem criadas, bem educadas dentro das suas casas, mas abriram mão de toda a educação, de todo o ensino que os pais deram, para fazer aquilo que vinham nas suas cabeças. E depois pagaram um alto preço por conta disso. E Salomão está dizendo: ei, não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Tudo o que aconteceu hoje já aconteceu lá atrás. E ele vai dizer no verso 10, alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não,
já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois deles. E aí, quando ele diz tudo é vaidade, ele diz que tudo é passageiro, e ele faz questão de emprestar para nós a sua experiência. Ele vai dizer no verso 12: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Salomão, então, agora ele gasta o seu tempo tentando entender a sabedoria, tentando entender os mistérios da vida, tentando entender aquilo que a vida é de fato, mas ele percebe que isso é pesado e também não tem sentido. É como nós podemos ver acontecer hoje. Existem pessoas que fazem as coisas e alguém diz: não, eu acho que isso é lógico, tem um sentido aí. Alguém posta alguma coisa na rede social ou escreve um livro, você fala: esse sabe de tudo, por causa de uma frase e de uma palavra. E aí depois você percebe que ele vai cair em erros recorrentes na sua vida, e aí você fala: esse que sabia de tudo. Os filósofos poderiam saber de tudo, mas também não sabem. Os escritores também não sabem. E aí nós podemos perceber que um homem tão sábio como esse, ele também não consegue discernir certas coisas, e ele chega a dizer: não, isso é pesado demais, isso é enfado para mim. É tanto que lá no final de Eclesiastes ele faz questão de dizer no capítulo 12 que estudar demais é enfado, não há limite para a produção de livros. Ou seja, o conhecimento também ele não gera sabedoria, e o conhecimento também não gera alegria, e às vezes esse mesmo conhecimento gera para nós tristeza. Queridos, se eu não me engano, o Leandro Carnal escreveu um livro sobre a síndrome do porco-espinho, e ele diz que lá no Alasca os porco-espinhos, para se esquentar do frio, eles se uniam, se juntavam. E quando eles se juntavam, um espinhava o outro, eles tinham que se afastar. Aí ele pensou: é preciso criar uma distância segura de relacionamento. Nós sabemos que relacionamento às vezes é difícil. Se relacionar com alguém é difícil. Aí alguém diz assim: poxa, inventou tantas coisas hoje em dia, inventou a tecnologia, inventou a internet, inventou o WhatsApp, o Facebook. Quer dizer que agora eu posso me relacionar com alguém, mas estar distante dele. Não é assim que a gente pensa? Mas se relacionar com alguém à distância também não resolve o problema, porque às vezes a pessoa continua deprimida, a pessoa continua se sentindo só, a pessoa não consegue ser feliz nesse relacionamento à distância. Se criou tantas coisas, mudou tantas coisas no mundo, mas nós podemos perceber que o que é mais difícil de mudar é o nosso coração. O que é mais difícil de mudar somos nós. Muda-se tantas coisas, cria-se tanta tecnologia, mas o grande problema não é a tecnologia, o grande problema somos nós, seres humanos, que não aplicamos o nosso coração naquilo que é correto, não aplicamos o nosso coração nas coisas que são de Deus, nas coisas que são eternas, mas muitas vezes nós colocamos o nosso coração sobre tudo aquilo que nós vivenciamos debaixo do sol. E quando nós vivemos nessa vida apenas pensando nas coisas debaixo do sol, a vida não tem significado. A vida fica às vezes meio que sem sentido. Parece que o nosso trabalho não tem valor. Parece que o nosso trabalho está sendo em vão. Como podemos entender então o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo já está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58, dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas no Senhor. É diferente daquilo que Salomão está dizendo aqui. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele entendia que existia vida após morte, mas ele ainda não sabia da ressurreição de Jesus. Por isso que ele não escreve desta forma, mas ele faz questão de descrever que existe vida após a morte. Mas aqui ele não fala da ressurreição. Mas aqui Salomão está dizendo o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Observe, tem tantas pessoas tentando resolver o problema do mundo e nunca resolve. Tem um filme de Forrest Gump, que o autor do filme ele começa a correr,
E ele vai correndo meio que sem sentido. Ele fala: eu vou chegar até o final da minha jornada, eu vou correr até aquele oceano, eu volto de novo, venho para cá de novo, volto correndo. Aí ele diz que parece que passou um tempo e parece que para algumas pessoas começou a fazer sentido aquilo, que para ele era só correr. Ele só queria correr. E aí as pessoas começaram então atrás dele: você está correndo para quê? É para resolver o problema da pobreza? É para resolver o problema da paz mundial? É para resolver o problema do mundo? É para resolver isso ou aquilo outro? Ele diz: não, eu só estou correndo. Eu só estou correndo. Sabe, queridos, nós não conseguiremos resolver todos os problemas do mundo. Você não vai conseguir resolver todos os problemas da sua geração. Observe que entra governante, sai governante, mas os problemas permanecem porque o coração do homem está contaminado com o pecado. Não estamos falando de um vírus mortal, se referindo ao Covid-19, mas estamos falando de um vírus letal chamado pecado, que destrói a raça humana. E é isso que nós podemos perceber. Ele diz: ei, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Nós somos limitados. Nós não podemos observar a nossa vida com base no prisma debaixo do sol. Senão você até mesmo poderia cruzar seus braços e dizer: não vou fazer mais nada. É por isso que eu disse, é um livro para os fortes. Ele diz assim, versículo 16: disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Esses dias eu estava falando até com o irmão Jerônimo. A ignorância às vezes é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Às vezes, quanto menos você sabe, mais feliz você é. Quanto mais nós sabemos, às vezes mais tristeza vem ao nosso coração. Porque às vezes nós queremos resolver os problemas que vêm de encontro a nós, mas nós não podemos. Certa vez eu ouvi um pastor amigo meu dizendo, se referindo àquela mulher que muitas vezes está em casa, naquele tempo atrás que não tinha telefone, que não tinha internet, e muitas vezes ela tinha um sonho, e nesse sonho ela sonhava com um filho ou sonhava com um parente, e o que ela fazia? Não tinha telefone, ela curvava, dobrava os seus joelhos e ali ela começava a orar para que Deus abençoasse. Hoje, às vezes você tem um sonho, você já pega o telefone e liga para a pessoa e diz: está tudo bem? Naquele tempo a farmácia não tinha em cada esquina, e aí alguém sentia uma dor de cabeça ou dor de barriga, ou seja lá o que for, ele não corria para comprar um remédio, ele dobrava os seus joelhos e começava a orar a Deus. E Deus, quantas curas operava por conta da fé do seu povo, que mesmo que na ignorância, mas buscava ao Senhor. Mas hoje o nosso muito conhecimento diz: não, é uma dor de cabeça, vou tomar uma dipirona, vou tomar uma Novalgina e está resolvido o caso. Nem sequer para orar a Deus, para pedir uma solução. Queridos, nós podemos perceber que muitas vezes nós jogamos um fardo sobre os nossos filhos, onde muitas vezes nós dizemos para ele o que eles devem fazer, o que devem ser quando crescer. E dizemos para os jovens: ó, você tem que fazer medicina, você tem que fazer advocacia, você tem que fazer isso ou aquilo outro. E muitas vezes, com base naquilo que nós falamos, eles começam a fazer, e às vezes não percebemos que estamos jogando um fardo para cima deles, que até mesmo para nós é difícil. Imagine você tomar uma decisão com 17 anos, com 16 anos, daquilo que você vai fazer a sua vida toda, que vai colocar dinheiro dentro da sua casa. Não é uma tarefa fácil. E aí por isso nós observamos o peso sobre os jovens, sobre os adolescentes. E o mais importante nessa situação é entender que nós não temos que simplesmente fazer direito, mas nós temos que aprender a dobrar os nossos joelhos direito. Não só o joelho direito, mas o joelho esquerdo e o direito, para que nós possamos estar em comunhão com o Pai. E aqui a palavra do Senhor diz assim, e eu vou citar um pensamento de Bacon. Ele diz assim: se vivemos pelo prazer do dinheiro ou pela fama,
então as realidades espirituais se tornam inescapavelmente nebulosas e vagas. Para sentir que somos imortais, precisamos viver como imortais. Olhar constantemente para o que é trivial cega os olhos para o esplendor do eterno. E sempre trabalhar por pérolas efêmeras rouba do coração a sua convicção na coroa da glória. Queridos, a nossa projeção não deve estar na nossa vida debaixo do sol, mas está na nossa vida acima do céu. Se você não entender, nada na sua vida aqui vai fazer sentido. Nada na sua vida aqui você vai conseguir ter alegria. Nada do que você fizer aqui você vai conseguir prosperar. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira prosperidade está em conhecer ao Senhor e servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa entender que essa sabedoria, ela vem de Deus para nós, para os nossos corações. E como crentes em Jesus, nós temos que ter os nossos pés firmados na rocha e não nos abalarmos por quaisquer circunstâncias que venham contra nós, porque nós observamos que problemas todos os dias nós temos para enfrentar, e é por isso que nós precisamos perseverar no Senhor, para que possamos vencer todos os problemas da nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé. Quero lembrar você, no domingo pela manhã nós temos a nossa celebração da Escola Bíblica Dominical. Venha aprender conosco. Neste domingo nós temos a ministração da ceia do Senhor. Que você possa ter um momento com Deus, de oração, de louvor, de jejum, colocando a sua vida diante do Senhor, para que você possa participar conosco da ceia do Senhor. Então é de suma importância que você esteja em conexão com o Pai. E o desejo do meu coração é que essa palavra possa encontrar guarida em teu coração. E eu quero desafiar você que durante esses dias você fazer essa leitura do livro de Eclesiastes. Todas as quintas-feiras, se assim Deus nos permitir, nós iremos trabalhar um capítulo desse livro. Hoje foi apenas o começo, mas na próxima quinta nós iremos trabalhar no capítulo 2 e assim sucessivamente, até trabalharmos os 12 capítulos do livro de Eclesiastes. E eu tenho certeza que Deus falará muito ao teu coração. Por isso, abra o teu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua presença aqui nessa noite. E desafio a estar conosco também no domingo pela manhã. Estenda as suas mãos, vamos orar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite, com todos os cidadãos celestiais, que o Senhor possa continuar nos abençoando, para que possamos gozar com o Senhor de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós acima do céu. No doce e eterno nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Depois de uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.